Boa noite, pessoal. Quem me conhece, sou o Duarte, mais conhecido como Duarte. Sou do grupo Jaime Câmara. Falar um pouquinho do nosso projeto de implementação do PAN e do Cybersecurity, mas trocar um pouquinho de experiência com vocês também com relação ao ataque que a gente teve. Foi em 2022. O grupo Jaime Câmara é um grupo de comunicação, é o maior grupo de comunicação do Centro-Oeste e do Tocantins. São 11 emissoras de TV, 3 jornais, 7 rádios, 6 sites. Existem outros negócios que não são de comunicação, a parte de segmento imobiliário, a empresa também está forte em uma parceria com a Opus. Enfim, somos aí afiliada da Globo, todo mundo sabe. Então, a parte de rádio a gente tem CBN também, por conta da parceria com a Globo. E vamos falar um pouquinho aí do como é que foi o nosso ataque. Então tem ali as fases, né, de ataque, de acesso inicial, consolidação, impacto que a gente tem, e sempre vem ali pela uma exploração de vulnerabilidade. Nosso caso, dia 26, a gente validando depois, né, todo o ocorrido, a gente rastreando ali no CIEM, nas ferramentas de log, a gente chegou na causa, no ataque do D0, né, no primeiro incidente. Então, a gente percebeu ali no dia 26 de junho uma exploração de vulnerabilidade em um dos nossos servidores. Foi uma variante do Log4j, né? Famoso, todo mundo já sabe, todo mundo já aplicou patch, e a gente acaba caindo numa máquina dessa. Foi uma variante dele, então o atacante teve ali, ó, em julho, essa exploração. No comecinho do mês de julho, ele conseguiu um acesso remoto ao nosso servidor. Aí ele vem para a fase aqui de 6C, com acesso ao nosso servidor. Em julho ele fez exploração de rede. Isso foi um evento. Voltou a explorar a rede de novo, a gente viu no dia 17/7, ou seja, uma semana depois. E aí no dia 10/9, olha só, passou julho, agosto. Em setembro, ele conseguiu fazer um dump das credenciais desse servidor. Então, ali ele já conseguiu pegar o nome de usuário, login, e o token do login. Sem acesso, sem nada, sem saber qual a senha, mas ele já sabia quais eram os usuários de rede. A partir dali, fez vários movimentos laterais, de uma rede para outra. Ele começou numa máquina nossa em Palmas, ele se movimentou, veio para uma outra máquina nossa, num outro departamento, aqui em Goiânia, e ele veio com essa movimentação lateral, conseguiu fazer um drop agora, não só dos usuários, mas com certeza dos admins, e aí conseguiu o privilégio de admin local numa estação. Então, ele virou admin local numa estação. A partir daqui, ele conseguiu acessar o nosso servidor de antivírus, ganhou credencial. De lá ele conseguiu rodar um agente de desinstalação dos antivírus nas estações, então ele programou isso. E aqui a gente está no dia 24, olha só, tudo no dia 24. Então ele veio do mês 6, aqui no dia 24 de setembro, ele ganhou acesso, privilégio de admin local, passou para a ferramenta de antivírus, fez alteração na policy dos antivírus, programou a desinstalação dos agentes de antivírus. Fez outra movimentação lateral, aí sim para um AD nosso, um servidor de AD, com o privilégio de domínio admin. Ele conseguiu escalar, ter privilégio de domínio admin. A partir daqui, questão de 4 horas, ele fez a execução remota do script de criptografia em todas as estações, tudo quanto era máquina que ele chegava no domínio, ele botou a criptografia e disparou também a desinstalação do antivírus. E ele tentou também, não está aqui, ele tentou também fazer acesso ao ambiente de backup e corromper a base o catálogo do backup. E a partir daí, vocês já podem saber o que aconteceu, né? Você começava a acessar a máquina, você já não tinha mais privilégio, você tentava acessar o AD, você já não era mais um usuário, você ia para sua máquina local, quando você ia ver a aplicação estava pau, porque o arquivo estava corrompido, você dava um boot e vinha aquela mensagem
de que seus dados foram criptografados, foram invadidos, para você fazer o contato com um time deles, foi o, como é que chama lá? Vice Society, um grupo de hackers que costumam atacar, na sua grande maioria, entidades públicas, então hospitais, escolas e também veículos de comunicação. Então, esse foi um pouco aí da cronologia desse ataque. Então, o que a gente consegue perceber? E assim, né, nessa época, se a gente for pegar aí um stack de ferramentas de segurança, a gente aqui, nesse momento, a gente já tinha aí praticamente 80% das ferramentas de segurança. A firewall de borda. Nessa época aqui, o que a gente não tinha era microsegmentação de rede, solução de WAN, um NDR, a gente já tinha o XDR por conta dos antivírus, não tinha o Dark 3 também. Aí se você for ver, poucas ferramentas na camada de segurança que a gente não tinha. Mas mesmo assim você vê que eles conseguiram um acesso e conseguiram esse processo aqui de elevar o privilégio para o ataque. Bom, rapidinho para compartilhar com vocês, a gente detectou isso aqui foi do sábado para o domingo. No domingo, logo de manhã, a gente montou uma sala de guerra, fizemos ali as quatro frentes principais, uma de contenção, né, a turma ali trabalhando com firewall, com rede, fazendo contenção, um outro time já trabalhando na infraestrutura de backup, para poder trabalhar em store. Uma dica aí para vocês, a gente sempre prepara a infraestrutura de backup para ter velocidade, para fazer backup rápido, esse tipo de coisa. A gente faz pouco restore, né? A gente não prepara uma infraestrutura para fazer um restore em massa. A gente volta o banco, volta o servidor, às vezes você voltar 240 servidores, imagens de servidores, bancos de dados grandes, volumes de dados grandes, você não está normalmente preparado para isso. Nossa rede de restore não estava preparada, a gente bateu a cabeça quase que o domingo inteiro para esse ambiente, para depois a gente ir lá e refazer a rede, botar uma rede de 10 GB, com as portas de servidores de 10 GB, com trunk, para poder dar vazão no restore e começar a subir. Então a gente estancou acesso, trabalhou a parte de restore para começar a subir o ambiente. A gente pôs uma outra frente trabalhando na recuperação das máquinas. A gente decidiu não tentar voltar em uma máquina, a gente foi para campo, formatamos todas as estações, foi do zero, baixamos imagens, definimos ali umas imagens seguras, já com hardening para poder fazer esses restore. Colocamos um time já recuperando todos esses ambientes, é lógico por ordem de criticidade da área, né? A gente voltou, o primeiro sistema que a gente voltou foi a folha de pagamento. A gente estava no dia 30 e ia rodar a folha, você tem que rodar a folha no início da semana, mas você roda férias no final do mês. Então o sistema tinha que estar antes do final do mês rodando. Então foi o primeiro que a gente voltou, em seguida RP, CRM, e aí foi todos os outros sistemas. Felizmente a gente não teve nenhum incidente no ar, a gente não parou nenhum sistema, a gente parou um sistema por orientação jurídica, de eleições também. O nosso jurídico falou, tira a parte de publicidade das rádios do ar, porque como está tendo campanha, se a gente não conseguir entregar alguma campanha de algum partido, vai ser pior. É melhor a gente não entregar nenhum do que não entregar um. Então a gente tirou, no dia seguinte ele voltou a consideração dele, a gente voltou a parte da rádio de novo para o ar. Mas assim, no ar a gente não teve nenhuma indisponibilidade, mas dentro da empresa foi um corre muito grande. A gente foi voltando, posso dizer assim, em cima do tempo. Voltamos a folha no último dia que tinha que voltar, voltamos CRM, RP logo em seguida, voltamos CRM, voltando tudo durante aquela primeira semana. Então essa primeira semana aqui, de 25 a 30, foram os dias que a gente foi voltando ao ambiente, tinha as situações de contingência, a gente tem muita contingência na área de televisão, então a gente acabou não afetando, mas foi uma grande correria lá para a empresa.
Nesse cenário aqui, antes de ter mais a solução de PAN, a parte de Secret Server, o que segurou muita gente aqui, né? Vou compartilhar aí uma outra experiência com vocês. A solução de backup. Então, a solução de backup, e ele tentou acessar várias vezes a solução de backup e corromper o nosso ambiente de backup. A solução de backup, vocês têm que repensar a forma como vocês vão trabalhar o armazenamento dos catálogos de vocês de backup, porque ele é um índice, né? Você vai ter o arquivo, você tem o dado lá na fita ou na mídia que vocês estão armazenando, mas sem a base, que é o catálogo disso daí, você não volta nada, né? Então, você tem que voltar para casa, pensar isso, porque isso é a joia da coroa. O catálogo do backup é a joia da coroa. Aonde você puder replicar essa base, ter réplica offline, inclusive, um processo que você replica e desconecta, vai deixar lá offline. Hoje a gente já tem um processo bem maduro nisso daí, mas a gente teve sim, muita sorte por conta da ferramenta que a gente utiliza lá e não foi corrompida. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Bom, aí o que a gente teve de desafio, né? Um monte de coisa, né? Revisitamos todo o plano lá de Cybersecurity, a gente adotou um framework, a gente adotou o CIS. O CIS ele é bem objetivo em cibersegurança, então tem aí, se não me engano, 154 itens para você atender, para você estar ali no estágio 3 como um todo, com uma proteção. E a gente tinha aí uma série de outras ferramentas para implementar. Nessa parte de promover acesso seguro a servidores, já atendendo a parte de auditoria e syscontrol, produzir aí a parte da superfície de ataque, controlar acesso de admins, foi onde a gente buscou, sobre o mercado, onde a gente buscou a solução Cadelinha, aqui com o time da INE. Isso aqui é um outro problema, né? Assim, desde que eu me conheço aqui nesse ambiente de infraestrutura, a gente sempre tem aquele usuário que precisa ter um acesso de administrador, porque mandar o documento lá para a Receita Federal, e aí um programinha em Java não rola, os caras não falam de mim. Então, sempre tem uma situação ou outra que quebra a tua política de admin local de máquina. E isso para a gente aí era uma dor de cabeça grande, por ter que abrir essa situação de segurança. E a gente olhou bastante também nas ferramentas da solução que a gente encontrou aí da Delinha, consegue dar para a gente, consegue manter esse acesso para o usuário, diminuir bastante esse acesso do usuário e a gente escolher a dele, o que realmente pode ser executado ali no processo de administração. Vou compartilhar aqui com o Michel. Então, um pouquinho que eu já falei, né? O que a gente tinha antes aí do cenário de Delinha? Acesso remoto de servidores ativos eram realizados por VPN, já era realizado por VPN, mas não tinha ali uma ferramenta reforçando esse acesso, com um nível de auditoria adequado, você não conseguia visualizar nesse acesso o que estava acontecendo. A ferramenta da Delinha, vocês vão ver aqui na apresentação do produto, ela é bem legal nisso daí. Você consegue ter realmente visibilidade do que está sendo acessado. Sim, os acessos aos servidores, ele era aberto, né? Então, assim, dependendo da rede que você estava, você acessava o servidor, ele era alcançável na nossa rede. Então, a gente refez isso tudo, segmentou essas redes para tirar esse tipo de acesso. E aqui foi o que eu falei para vocês, essa parte de conta de admin para usuários também era aberta, o usuário precisava, tinha um motivo ali, a justificativa de negócio, o cara precisa ter, não tem o que fazer, você dá o acesso para o usuário ali. Hoje isso já é bem restrito, tirou uma ou outra ali reclamação do usuário, mas como vem top-down, é uma política de segurança, uma normativa, isso aí não tem muito problema em ser implementado com o usuário, não importa muita barreira. Michel, a gente acho que aqui o Michel consegue também, consegue não, né? Com muito mais propriedade, ele vai conseguir falar para vocês o processo todo que a gente teve aí na implementação das ferramentas.
deixar o Michel compartilhando aqui um pouco com vocês, tá bom? Obrigado. Boa noite. Bom, seguir a linha de raciocínio do Duarte, depois dessa explanação do que a gente passou ali no incidente, a gente procurou uma solução que cobrisse um gap ali de gestão de identidade. Então, acho que vocês vão entender mais os pilares ali de ferramentas da Delivery. Então, tem todo um leque de ferramentas para trabalhar toda essa parte de gestão de acesso, desde a gestão de acesso, né, do usuário final que está ali na sua estação, fazer essa gestão do acesso privilegiado ou não, acesso remoto, seguro, né, a parte de gestão de identidade também para cloud, cópia de senha. Então, assim, todo esse ferramental a gente olhou depois do incidente para ir corrigindo certos pontos. Como o Duarte falou, a gente já tinha várias ferramentas implementadas, então a gente optou por trabalhar módulos específicos do Deline para cobrir esses gaps. Né? Sim, a gente já usava o Labs, né, para essa parte de randomização das senhas, mas como o atacante lá atrás já ganhou o acesso do controlador de domínio, aí, enfim, toda essa parte aí já meio que vai para o chão. Então, o que a gente tentou cobrir com a ferramenta? A gente tentou cobrir a parte de gestão de identidade para as estações, para o elo final ali, né, que é a máquina do usuário, onde o que o Duarte comentou é bem comum, acho que na maior parte das empresas. Vamos dizer assim, nem todas as estações do usuário ser admin, mas eu acho que posso apontar aqui para qualquer um que uma grande porcentagem das máquinas de cada né, de cada empresa ali, na maioria das vezes o próprio usuário é admin daquela máquina, por um motivo ou outro. Eu tenho que atualizar o software, instalar um software qualquer, e às vezes você tem uma estrutura de CSS pequena que nem dá conta dessa demanda. Então a gente olhou para esse gap de fazer a gestão de acesso privilegiado da ponta final, né, da estação, que aí entrou o módulo do Privilege Manager, né, para nos capacitar nessa gestão, e olhamos também a parte de acesso seguro aos servidores. A gente já tinha, então, um certo ferramental, a gente focou nesses dois módulos, mas acho que vocês vão entender que a ferramenta tem uma série de outros pontos ali que ela consegue tratar. Então, falando do nosso problema, esse aqui foram os 4 passos que a gente seguiu, tá? Começamos a implementar esse passo até um pouco antes do projeto inicial, mas essas são recomendações da própria Delivery. Então, quando você vai fazer toda uma jornada de implementação do framework dela, ela te ajuda, inclusive, nessas questões de processos, de boas práticas, para você fazer essa jornada, né, de uma forma mais bem feita. Então, uma das nossas preocupações foi separar uma rede, uma VLAN específica para os sysadmins. Então, todo time de segurança, ele, na mesa dele, naquele ponto de rede dele, ele tem uma VLAN específica que dá acesso para ele aos servidores. O resto da rede, hoje, já não enxerga, já não tem mais esse acesso aos servidores. Então, se eu sento numa determinada máquina hoje precisa acessar um servidor, eu não consigo. Eu só vou conseguir a partir daquele ponto específico. Em alguns frameworks, eles até recomendam que você tenha uma sala específica controlada, né? Seria uma sala cofre, vamos dizer assim, para que o sysadmin vá até lá e faça a gestão do ambiente. A gente decidiu não ir para esse nível mais, né, específico, mas hoje eu tenho quase isso na própria mesa daquele usuário. Mas foi uma boa parte. A outra questão foi a redução do acesso aos servidores via VPN. Então pode parecer estranho, né? Mas hoje a maior parte das empresas, eu acho que o usuário está fora da empresa, o caminho dele para acesso aos servidores é a VPN. Mas na maioria das vezes, ele tem lá uma regra no firewall NM para ele conseguir acessar qualquer coisa. Então essa é uma das piores práticas, né, para esse conceito da VPN. E, lógico, também não tem um duplo fator ali aplicado. Então a gente reduziu isso. Hoje, o acesso via VPN, tanto para o usuário comum quanto para o sysadmin, ele é pontual para aquilo que ele precisa fazer. Hoje, inclusive, eu tenho situações onde o meu sysadmin tem que sair da casa dele e ir para a empresa para ele fazer alguma coisa. Da casa dele ele já não consegue fazer mais, né, certas operações, por esse sentido. Então, o Deline ajudou bastante a gente nisso. A gente continua usando
essa estrutura via VPN para chegar nos servidores, mas encapsulado no módulo do Delina, que a gente vai ver daqui a pouco. E esse próprio módulo ainda tem uma versão dele que o admin pode acessar o ambiente totalmente no portal ali, encapsulado com HTML5, uma interface mais segura. A gente optou por um módulo um pouco mais simplificado, levando em consideração que a gente já tinha de ferramenta. Então a gente reduziu ali 95% desse acesso via VPN, já indo por aquela camada ali do Zero Trust. O uso do Secret Server, que é esse módulo de acesso remoto seguro, foi um dos pontos que a gente trabalhou forte ali no projeto, onde esse módulo permite que o admin ele consiga acessar o ambiente, mas usando a VPN, mas com regras mais específicas para o que ele tem que acessar. Normalmente usando um jump server dentro da rede, usando um servidor já preparado com as ferramentas que ele precisa, então a partir dali ele tem acesso ao restante do ambiente. E a partir do Secret Server, a gente foi para um modelo onde o admin consegue implementar regras para obrigar ele a ter um fator, por exemplo, de autenticação para acessar qualquer coisa. Então a ferramenta permite você criar políticas de N fatores de autenticação. Então hoje o admin vai acessar o servidor, ele tem que explicar, se autenticar usando o celular dele, o seguro, ele tem que adicionar um comentário no que ele está fazendo, certo? Ele, dependendo do servidor, ele passa por um fluxo de aprovação, o gestor tem que aprovar, para ele identificar exatamente o que aquela pessoa está fazendo naquele momento e ele conseguir fazer aquele acesso. Então é um acesso muito mais controlado do que a gente tinha. E com uma trilha de auditoria de segundo a segundo do que ele está fazendo, inclusive com a gravação de um vídeo da sessão remota dele. Então, se o admin hoje vai operar, fazer alguma manutenção, eu consigo ir lá no Secret Server, assistir o vídeo da conexão remota e saber exatamente o que ele fez. Uma outra camada de auditoria. E a parte de GPOs para remover os acessos admins. Isso aqui, inclusive, também é uma boa prática da Delina. Você pode fazer utilizando GPOs para ficar ali o tempo todo olhando os usuários admin daquela máquina e automaticamente já remover, para evitar que você tenha, sei lá, um acesso que alguém criou ali inadvertidamente. E o próprio módulo do Privilege Manager consegue também fazer essa ação. Então, hoje a gente tem, na verdade, um formato híbrido. Eu tenho a GPO que faz isso e o próprio agente da Delina que também faz isso. Essas foram algumas das boas práticas que a gente usou. Então, o módulo que a gente falou do Delina, que é o Secret Server, ajudou bastante nesse sentido. Então, para dar mais detalhes, é basicamente a plataforma SaaS ali da ferramenta, onde a gente tem um gateway dela, ou seja, tem um componente dela dentro da minha rede que me permite fazer esse acesso para o meu ambiente. Mas toda a gestão dela é nesse ambiente SaaS da Delina e ele tem toda uma integração ali com o meu sistema de identidade, meu AD, tanto interno quanto externo, seja utilizando o Azure AD, por exemplo. E eu consigo fazer acesso remoto para qualquer tipo de máquina, Windows, Linux, Mac. Então esse foi um dos módulos que a gente trabalhou ali com a Delina. O segundo módulo, Privilege Manager, acho que aqui é um ponto que, de fato, entrega muito resultado da ferramenta, que é você conseguir fazer essa gestão do dispositivo final do usuário. Então, com esse módulo do Privilege Manager, foi possível a gente fazer toda essa gestão das contas que de fato são admins. Então eu deixo de dar acesso para o usuário com conta privilegiada, aquela conta administradora local, ele não tem mais esse acesso, ninguém. E eu vou criando as políticas com os aplicativos que são específicos e que precisam de ser executados por um admin. Então, é muito comum os aplicativos do governo, o aplicativo da Caixa Econômica, e vários outros, ele só consegue ser executado ou funcionar corretamente se ele for executado como administrador da máquina local. Então eu deixo de fazer isso, deixo de dar esse acesso para o usuário, ele é uma conta comum, e cria-se uma policy, uma política dentro da ferramenta, onde ela entende que aquele aplicativo só pode ser executado como administrador local, e a ferramenta troca tokens ali por trás, usando todo o protocolo lá no AD, para que toda vez que o usuário clique na ferramenta, no aplicativo, por detrás dos panos, ele está sendo executado como admin local daquela máquina. Então eu consigo dar essa granularidade para o usuário e não preciso mais ter o acesso privilegiado. Então aqui a gente consegue hoje criar políticas desde executar um aplicativo específico ou uma configuração específica. O usuário quer acessar,
sei lá, o painel de controle da máquina para ajustar tal configuração. Eu preciso chegar nessa granularidade. Ou um aplicativo por vários aplicativos. Então, esse foi um outro módulo que a gente trabalhou. Daí, esse módulo exige um agente, né? Você precisa do agente instalado naquela estação. Aí, a partir disso, você consegue ter sempre essa gestão aí através das políticas. Acho que assim, do que a gente implementou com o Delírio, e que eu acredito que 90% das empresas não prestam atenção, porque aqui a gente passou muito por isso, foi essa questão da gestão de identidade, tanto na ponta final quanto no próprio time, né, admin local. São times que muitas vezes têm muito sucesso, conseguem mexer no ambiente todo, e você tem poucas políticas naquele sentido. Então, uma boa prática que a gente fez, eu não convido do BT, mas foi que granularizar mais o acesso do próprio admin. Então, hoje o meu admin, os vários admins que tem no ambiente, ele não trabalha mais no dia a dia com a conta somente de mim, né, pensando na estação Windows. Então, ele usa sempre uma conta que não tem privilégio nenhum. Se ele precisa executar alguma coisa com o admin, ele vai usar o módulo do Secret Server, que já tem uma configuração para acessar aquela conta, né, que é uma conta com um nome totalmente diferente, né, que ela é admin, e ele tem que passar por uma série de camadas de autenticação para ele conseguir usar a conta. Em alguns casos, eu, inclusive, tenho que aprovar a sessão da conta dele.